Iniciando a gravação. Iniciando a gravação. Olá, você que gosta de assistir Dani Chaya, RP para você, e Luciano Steffen, que tira você do estado Frozen. Mais um Variedades com Dani Chaya e Luciano Steffen nesse canal fantástico que é o Online com Luciano Steffen. Dani, ficou boa a abertura assim? O que tu acha que o povo vai gostar? Ficou sensacional. Boa noite. Estamos aqui no Corujão. Programa de variedades com Luciano Steffen, Dani Chaya, RP para você. E a gente vai aqui conversar sobre várias coisas interessantes que aconteceram com a gente durante a semana, que podem ajudar vocês em alguma coisa. E vamos que vamos, Lu. Olha só, enquanto Dani Chaya RP para você, quando eu falo do estado Frozen, eu tenho que congelar estado Frozen? É que o teu amigo é muito louco. Congelou. Por falar nisso, eu fiquei sabendo que a senhorita foi dar uma palestra. Aí no Copacabana. É sério isso? É sério, Lu. Foi maravilhoso. Foi no Copacabana Suite, aqui do Rio de Janeiro. Eu falei sobre o papel da comunicação na gestão de crise e foi muito interessante porque pegando desde a preparação dessa palestra, né? Não falo da apresentação em si, mas falo da apresentação pessoal, né? Eu comecei a ver estilo de roupa, porque era uma apresentação formal, iam estar várias pessoas no Copacabana Suite, um hotel renomado aqui no Rio de Janeiro. E foi interessantíssimo porque o nosso dress code ele precisa ser adequado ao lugar que a gente vai. Então, a roupinha foi adequada, foi com blazer, foi com salto alto, porque o 1,53 m permite um salto alto, entende? Então, foi tudo adequado. Chegando lá, com os familiares, com os amigos, com as pessoas que foram assistir vários temas, foi um estilo TEDx, e eu fui uma delas, né? Então, a comunicação, o papel da comunicação na gestão de crise, eu apresentei aquelas pessoas e foi espetacular a receptividade. A gente falou como que deve ser o procedimento da comunicação na gestão de crise, o que é uma gestão de crise, o que é um gerenciamento, a diferença entre eles, o passo a passo para você ter como, né, se portar diante de uma crise, porque também é importante você saber como que você se porta numa crise, como você se porta em termos de colaborador da empresa, como você se porta em termos de líder daquela empresa e como você se porta, você, autoadministração, para a sua empresa e para o mercado. Então, a gente fez estudo de caso, como uma empresa que aconteceu um desastre em Minas Gerais, e a gente fez esse estudo de caso, foi muito interessante, teve uma receptividade boa da plateia, né? Então, teve interação, porque eu sou dessas, eu gosto de interagir. E aí foi uma coisa muito interessante, eu gostei muito e quero levar essa minha palestra aí, quem sabe, para o Rio Grande do Sul, não é verdade? Eu tenho uma pergunta para ti e eu quero construir isso da seguinte forma. Diga. Como tu vê o RH, as pessoas do RH, tendo que lidar com este tema gestão de crise? Onde esse tema gestão de crise impacta no RH? Impacta na forma como ela faz, a forma como ele faz a comunicação para os seus funcionários e a forma também de treinamento. Você precisa estar ligado. Por exemplo, quer ver? Você trabalha numa empresa de alimento e aí você vê, e isso foi um case, tá? E você vê aqueles sacos com aqueles pães, né? E parecendo um sofá de pães. Molinho, fofinho, né? Todo organizado, mas está ali tudo a seu dispor. Esse funcionário que é responsável por uma empresa, né, por um setor da empresa de alimentação, que pressupõe, tem alguns requisitos, né? Quais são esses requisitos? Higiene, né? Em todos, o asseio, tudo isso, né? Do O tipo de local, da calçado que ele pessoa, vai usar. tipo de calçado, Isso. os EPIs necessários, né? O equipamento de proteção, enfim, Tem essa todo um coisa toda. treinamento.
todo um treinamento que entra o RH nessa parte do treinamento. Esse é um quesito. E o que esse cidadão faz? Esse funcionário querido faz? Ele se joga no meio daqueles pães e tira uma selfie e posta. Olha só uma crise institucional sendo criada. Como é que fica a marca, a empresa nesse quesito? Então, o RH ele é responsável por treinar os seus funcionários, né? Mostrando para eles a missão, a visão, os valores da empresa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que está no código de conduta, fazer com que as pessoas leiam o código de conduta. Isso tudo é um treinamento, é massivo, é campanha, junto com a área de comunicação, junto com o RP, que faz essa ponte. Porque o RP ele faz essa ponte do que a alta administração quer comunicar, passa pela gerência, né, de comunicação, aprovando a linguagem para os públicos, porque são várias vertentes, a mesma informação, mas com linguagens adequadas, que chega no RH. RH, eu quero que você faça isso, e o RH vai colocar a técnica dele passando com a mensagem adequada para o funcionário esses treinamentos. E todos esses requisitos necessários para a adequação daquele funcionário naquela empresa. Tá, tu imagina então que tu estejas com um grupo de uns 30 RHs e tu queira sensibilizá-los e vender para eles a importância da aprendizagem das técnicas de como se lidar com a gestão de crise. De que forma tu faria isso, Dani? Um workshop mostrando, entendendo como que funciona um pouquinho, pelo menos eu precisaria entender quais são as empresas que vão estar presentes, eu falaria um pouquinho o que é gestão de crise, imagem, reputação, passaria para eles também um pouquinho do conhecimento de como planejar Tu ensinaria um eles checklist, a ter um de crise. planejamento estratégico para situações de crise. Um checklist de crise, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer, como a gente deve proceder e um planejamento que é fundamental para ter nesses momentos que saem do controle da empresa. Porque a definição de crise é justamente isso. Mário Rosa, uma das referências em crise, ele diz isso, que crise é tudo que sai do controle da empresa e que pode ou não danificar a imagem e reputação dela. Então, assim, a gente tem que ter cuidado porque verdadeiramente o que pode sair do nosso controle está no mapeamento que a gente precisa fazer. A minha empresa, ela faz isso. Ela faz esse mapeamento, tem toda uma metodologia para a gente mostrar às empresas o que ela precisa fazer para se resguardar das crises, porque as crises a gente pode prever, mas nem tudo a gente consegue parar, né? A gente tem como amenizar os riscos para a imagem e reputação da empresa. E aí, se você tem um plano de crise que te mostra como que isso é feito, no gerenciamento você vai saber lidar com isso. Agora, se você não tiver um plano, mas tiver que gerenciar uma crise, você vai ficar perdido. Eu estou com um cliente em vista que ele estava com um problema muito grave feito por um comentário nas redes sociais, que E muitas pessoas foram a favor dessa pessoa que foi o estopim para a crise e muitas pessoas foram contra, ou seja, a favor da empresa, né? Então a gente teve ali uma divisão de lovers e haters daquela situação. Pois bem, como que a empresa lidou com isso, né? Primeiro, ela não tinha um plano de crise, ela falou comigo, ela me contactou, ela tinha um plano básico de crise e que não deu muito jeito na situação, contornou, mas tiveram, como é que se fala? Espocou em alguns lugares, assim, tiveram algumas vertentes essa crise, né, nas redes sociais. Então, a gente está em tratativa para a gente fazer um treinamento com a equipe para lidar com esses momentos. Porque crise existe fluxo de crise.
né? Então, a gente precisa saber qual é o tipo de crise que está acontecendo para a gente poder tomar atitude. A pergunta que eu te faço é assim, eu ia te perguntar de uma outra forma, mas como tu trouxe essa questão da internet, das mídias sociais, Uhum. tu já me direcionou. Tu entende que hoje as mídias sociais são o principal calcanhar de Aquiles das organizações com questão de gestão de crises, da mesma forma que ela é exponencial para divulgar a empresa? Olha só, se no plano de crise, Lu, não tiver um capítulo chamado redes sociais, não tem como. Redes sociais hoje, é verdade, a crise das redes sociais, ela não é muito diferente da crise fora dela, né? Só que a dimensão é muito maior. Então, mudou. A gente, hoje, dados do IBGC, a gente é 3,1 bilhões de pessoas no mundo que se comunicam o tempo todo. Então, pelo smartphone, pelas redes sociais. Então, se você não tiver algum mecanismo que você conduza isso de uma melhor maneira a favor da tua imagem, ou pelo menos tente blindar da melhor maneira, você está fadado ao fracasso. Tudo que você Isso, construiu, você pode destruir numa isso, rede social. isso passa por desenvolver os seus colaboradores como multiplicadores da tua marca, muito mais do que bloquear o uso de redes sociais dentro da empresa? Não tenha dúvida. Quando você trata bem o colaborador, quando você informa e comunica como ele deve, dentro do código de conduta da empresa, como ele deve proceder na empresa, você vai ter o colaborador como um aliado. E eu costumo dizer que mais do que isso, ele vira embaixador da tua marca. Ele propaga a sua marca para onde ele for, porque ele vai sentir tanto orgulho de fazer parte daquela empresa, que isso vai fazer com que ele divulgue positivamente, quando bem tratado, quando respeitado, né, a marca a empresa, né? Mas o contrário também acontece. Aí você vai falar assim, Dani, mas a gente não consegue agradar todo mundo. A gente não consegue agradar todo mundo. Isso é uma verdade. Mas se a gente conseguir agradar a maioria, será a maioria falando bem da minha empresa. Um ou outro, né? Uma minoria vai falar mal. Vamos tentar falar com esse pessoal o que está acontecendo? Isso faz parte do RH também, para a gente poder conversar. E uma coisa hoje que está todo mundo falando é a tal do praticar o social listening, né? Que é justamente o quê? É você ouvir o que os outros estão falando a seu respeito. Isso sempre aconteceu, mas as nomenclaturas elas são atualizadas, né? Digamos assim. Então, quando você pratica isso, você tem um entendimento do que o outro, a percepção que o outro tem de você. Isso é fantástico, porque você tem a informação de que você pode melhorar seus serviços. Quando alguém fala mal, a gente não tem que virar as costas e falar assim, tá falando mal. Não. Por que ele está falando mal? Aonde eu posso melhorar? Isso é fundamental para transformar a crise numa oportunidade de melhoria. Eu costumo dizer, e falei isso na palestra em Copacabana, no Copacabana Suite, que foi o seguinte, olha só. Nelson Mandela, ele tem uma frase maravilhosa, que ele diz: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. E eu falei isso na palestra. E aí falaram assim: mas a empresa ela tem a perder. Sim, concordo com você. Ela tem a perder. Mas se ela souber aproveitar dessa perda, se ela tirar daí o proveito e o aprendizado, ela não perde mais. Ela ganha ou ela aprende. Entende? Então, quando a gente ressignifica isso, a gente consegue crescer nesse mundo de haters, né? É tão interessante assim, né? É muito mais fácil tu ter um planejamento estratégico preventivo do que tu tá aprendendo no olho do furacão. Quando tu tá no olho do Uhum. furacão, muitas vezes tu não tem noção, tu vai meter os pés pelas mãos, provavelmente tu vai aprender apanhando e vai ser duro.
com certeza tu vai transitar e vai chegar de novo no momento de calmaria, mas vai ser muito mais duro, muito mais sofrido do que quando tu tem um planejamento mínimo. O teu planejamento mínimo, pelo menos ele vai ter algumas ferramentas, alguns nortes que tu vai Uhum. acionar e utilizar, que mesmo não sendo capazes de debilitar totalmente aquela crise, ele vai, como tu mesmo diz, amenizá-la a ponto de que tu transite com clareza e serenidade para ressignificar a cada passo. Olha, essa tentativa não deu certo, mas tu continua no comando, tu continua coordenando como a informação está fluindo, como ela está saindo, tu vai direcionando, tu vai trabalhando com a crise e transformando como massinha de modelar. Ó, estourou a crise, Exatamente. beleza, e aí eu vou trabalhando com ela e daqui a pouco eu transformo isso numa bela oportunidade de crescimento. Isso só é possível quando a gente tem um planejamento. Isso só é possível quando a gente faz um plano de gestão de crise. Acontece que as empresas hoje, elas só dão valor quando literalmente estão no olho do furacão. E isso não é possível mais, porque a velocidade, o tempo, o timing, ele é muito rápido em se tratando também de rede social. E aí a gente pode falar uma coisa, olha, não tem como a gente dissociar, né, a crise fora da rede social e a crise em si na rede social. Porque está tudo interligado, é tudo interligado e interativo o tempo todo. Se você passa na rua, você vê um policial, né, exercendo o seu poder exacerbado, digamos assim, você fotografa e você já coloca na rede social. Olha a crise institucional aí na polícia. Né? Então, está tudo muito interligado, o tempo é muito rápido. Então, se a gente não tiver um tempo do nosso dia, um planejamento para a gente, vai ficar redundante, mas é isso aí, para a gente planejar a nossa gestão de crise, para ter um plano de crise e saber o passo a passo do que vai acontecer, gasta-se um tempo da alta gestão e de todo o comitê, né, de todo o comitê de crise, para entender como que isso funciona, mas ganha-se muito mais quando você está no gerenciamento de uma crise, porque você não fica perdido, você sabe o que você vai falar, porque você identifica você faz o levantamento das informações com os setores estratégicos, você identifica potenciais influenciadores, você pode usá-los a seu favor, você pode treinar os porta-vozes, né, ou um porta-voz da empresa para estar à frente das mídias, só ele é o responsável para dar as informações oficiais daquela empresa. Então, tudo isso faz parte de um planejamento que você precisa fazer para a empresa não cair na má reputação, né? Nós poderíamos dizer assim que ter esse planejamento estratégico para as crises, ele também é um bom termômetro onde tu pode ir acompanhando, ó, isso vai virar uma crise. E aí tu faz a gestão antes de que se transforme numa crise. O monitoramento, ele faz parte desse processo, né? Porque o tempo todo você precisa monitorar. A gente diz as redes sociais, a gente fala também em termos de monitoramento de imprensa, o que a imprensa está falando sobre a minha empresa, que a gente sabe que a imprensa, teoricamente, é o quarto poder, e aí entra as redes sociais, que todo mundo está dizendo agora que já é o quinto poder, né? Oba, então nós estamos no Então, quinto poder, eu e tu. a gente está no quinto poder, a gente está muito poderoso. Então, assim, porque são os influenciadores e hoje realmente está sendo por aí, O né? dia que eu me Então, tornar um influenciador, eu te convido para um talk show. olha, adorei, o convite já está aceito no ar já está aceito. No ar. Então, assim, eu acho que justamente você não tem como deixar de fazer o monitoramento dessas ações. A gente tem uma matriz de responsabilidade, a gente tem os atores dessa matriz com suas responsabilidades, com o seu timing. Uma dica, a gente precisa criar mensagens-chave, né? Para não ser uma mensagem passional, e sim uma mensagem estruturada. Então,
Desculpa, entrou uma ligação. Então, assim, eu não consigo deixar de criar uma mensagem chave que seja fria. Eu preciso criar uma mensagem chave que seja adequada àquela minha situação. Muito bem. Conversamos hoje com Dani Chaia, RP para você, escadinha, do Rio de Janeiro. Vai estar disponível e vou contar uma coisa para vocês. Esta mulher, linda, maravilhosa e inteligente, com a sua gestão de crise, virá a Porto Alegre no próximo dia 30 de novembro com um workshop especialmente desenvolvido para os RHs e para as empresas para sensibilizá-los da importância de um planejamento de gestão de crise. Em breve, as inscrições estarão disponíveis e nós, Dani, eu e a equipe do Capacitação Solidária, esperamos vocês, RHs, para debatermos o que é gestão de crise. Grande RHs, beijo! um beijo para vocês, vai ser maravilhoso esse encontro, espero todos lá, tá bom? E eu sou Dani Chaia, RP para você. E eu sou o Luciano Steffen, eu tiro você do estado Frozen. Uau!